Paz e graça no santo nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tem uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós sabemos que para nós sermos livres no hoje, Deus teve que enviar seu Filho e nos resgatar das profundezas do abismo do pecado, do abismo da ignorância, do abismo da perdição, do abismo do mundo. Enviou seu Filho e somente através dele é que somos livres. Sabemos disso, por isso nos alegramos, damos glórias ao santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, embora também sabemos que o Senhor estava no princípio. Tudo foi feito por Ele e foi feito para Ele. Mas nós, dispersos neste mundo através dos séculos, errantes e sem saber como voltar a Deus. Digo voltar porque de um princípio poderíamos ter estado com o Senhor, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, jamais teríamos caído no pecado. E estamos não na espera da salvação, porque a salvação já é conosco, já está conosco, e damos glórias a Deus por isso. Mas também clamamos para que os outros que não têm escutado o mistério da cruz, o mistério da salvação, tenham essa graça como nós fomos agraciados também, e assim fomos colocados e separados do lado direito do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro versículo diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém. Santo Deus, Todo-Poderoso Senhor, que Tua palavra, Senhor, que está no poder de Teu Espírito Santo e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos revele toda a ciência, toda a profecia, todos os mistérios escritos aqui. Glórias a Deus. Falando do primeiro dia da semana, lembremos muito bem do que diz ali em Gênesis, que ali o Senhor disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Também disse que no sétimo dia o Senhor descansou de todo o seu trabalho e o santificou,
Quando falamos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, também falamos da manifestação de todas as coisas no Senhor. Porque no primeiro dia o Senhor criou os céus e a terra. Mas depois, ali em Gênesis capítulo 1, no segundo versículo, diz que a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas em tudo o que era a construção, a feitura da criação naquela época, naquele tempo. Com isso enxergamos que o Senhor é primeiro que todas as coisas, que um é o Senhor e outra coisa é o criado por Deus, porque o Senhor estava no princípio e criou todas as coisas, mas tudo que criou, o criou para Ele e por Ele, mas todo aquilo foi tomado pela destruição do poder, da vaidade, da perdição, do pecado do homem. Porque o Senhor, quando expulsou Adão e Eva, disse-lhe a Adão: maldita é a terra pela tua causa. Então vemos que quando o Senhor criou todas as coisas, as criou boas. Embora o Senhor não fosse aquela construção, mas o Senhor, Ele criou aquilo que devia e tinha que ser para Ele. O Senhor criou para que desde ali, do primeiro dia da manifestação de tudo, fosse manifestado o que o Senhor tinha criado. Tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Mas lembrando-nos do segundo versículo de Gênesis, do primeiro capítulo, nos lembramos que a terra estava deserta, vazia. Era um deserto absoluto. Não tinha forma. Não tinha expressão. Por quê? Porque estava em corrupção. Desde aquele tempo, desde um princípio de todas as coisas, Deus teve o projeto de fazer a construção perfeita por Ele e para Ele. Mas o Senhor pensou em que tudo aquilo que Ele tinha criado reconheceria o seu poderio e viria a Ele. E para Ele. Porque Ele tinha feito por Ele e para Ele. Mas o Senhor, quando fez todas as coisas, quando se manifestaram na forma de anjos e na forma do homem, caiu o homem em corrupção, em pecado, e assim também muitos seres celestiais também pecaram contra Deus. E por culpa do homem, já que o homem é o culpado de que a terra esteja em corrupção, porque o homem foi tirado do pó, foi feito da essência da matéria, foi formado por Deus, Deus lhe assoprou em suas narinas e foi alma vivente, e assim também a mulher foi tirada dele. Ele não escutou o mandamento de Deus, de que ele não tinha que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim abster-se daquilo e também sempre estar no meio do paraíso, alimentando-se daquilo que Deus lhe deu para comer, do fruto de todas as árvores, mas sem comer da árvore do bem e do mal. Porque Deus também lhe disse que no meio do paraíso estava a árvore da vida. Essa árvore da vida, esse fruto vindo de Deus, o Espírito Santo, que desceu dos céus como pomba
e pousou em Jesus Cristo quando ele foi batizado e Deus disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Assim também nós fomos gerados pelo seu poder em Cristo Jesus. Aqui vemos como o Senhor vence a morte, porque ele estava sepultado há 3 dias, naquela vez que os discípulos foram ver no seu sepulcro. E quando as mulheres chegaram, como disse a palavra, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, porque era o costume dos judeus, né, de perfumar o corpo, embora esse perfume era antes de seu sepultamento. E acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Vemos muitos mistérios sendo revelados aqui, porque o Senhor disse que ressuscitaria ao 3º dia, mas mesmo as mulheres, os próprios discípulos, apóstolos, eles corriam ao sepulcro para ver se o Senhor estava ali. Muitas coisas nos fala o Senhor, muito nos disse, mas não todos se acredita no que o Senhor nos fala constantemente. Nós vemos os milagres de Deus na nossa vida, como nós fomos ressuscitados da morte, porque todos nós, quando nascemos no Espírito Santo de Deus, somos ressuscitados. Porque o homem no mundo está morto, mas o homem no Espírito Santo de Deus está vivo. Por isso é que fomos ressuscitados, por isso que dissemos, fomos ressuscitados e vivemos de agora em diante para o Senhor, na presença do seu Santo Espírito. Vemos como o poder de Deus mostrou às mulheres e aos apóstolos que a pedra estava retirada, que o sepulcro estava aberto. Vemos também essa manifestação que Deus em Jesus Cristo não somente nos mostrou, digo, colocando-nos na situação das mulheres e dos apóstolos, de como Ele abriu o elemento, a matéria, como ele subiu desde o abismo, porque o Senhor desceu ao Hades, desceu ao lugar dos mortos, para buscar todos aqueles que tinham vivido e morrido através dos séculos, de dado tempo de Adão, para vivificá-los e subir com eles, porque a palavra nos diz que muitos ressuscitaram quando o Senhor também ressuscitou. O Senhor foi no Hades e tomou todas aquelas almas que o Senhor tinha escolhido antes de todos os tempos, do princípio nele, e o Senhor subiu com eles, se abriram os sepulcros. Aqui a pedra está removida. O poder de Deus removeu o que tinha prisioneira a alma, digamos assim, a terra, a matéria, a morte, o pecado. Maldita é a terra pela tua causa. A terra amaldiçoou o Caim quando matou a seu irmão. Então o homem, quando ele morre, ele desce ao sepulcro, desce ao mais vastas regiões para ali estar na espera, na sua alma, da ressurreição, do juízo final. Mas em uma espera, sem esperança, se Deus, em seu poder, não veio a ressuscitar-lhe. Assim Deus nos demonstra, abrindo aquela pedra, mostrando para as mulheres e para os apóstolos que aquela pedra, que aquilo que separava
ao homem de Deus estava removido pelo poder santo de Deus. Que Cristo Jesus não somente subiria na sua alma, mas também que seu corpo não seria deixado na corrupção. Porque é claro, como o Senhor nos ensina ali no Salmo 16, que diz assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, nos lembramos neste momento, ao mesmo tempo, lembramos da manifestação, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, de como Ele foi vivificado. Nos lembramos também do poder de Deus manifesto naquela recuperação do que tinha se perdido. Porque toda a criação tinha se perdido. Todo o que Deus tinha criado lá no princípio, o que está descrito em Gênesis, tinha se perdido. Porque Deus, ao falar para Adão, maldita a terra pela tua causa, bom, aquela maldição, embora a criação que Deus fez foi boa, mas foi boa para que o homem dominasse, habitasse e permanecesse no mundo, para que, mesmo que apalpando encontrasse a Deus, o Senhor não recuperaria, não trazeria de volta o que já tinha sido amaldiçoado, mas sim tinha sido amaldiçoado o que tinha pecado, a carne, o homem, o corpo. Mas na ressurreição de Cristo, aprendemos o seguinte, que o corpo de Cristo é aquele que traz de volta todas as coisas que tinham se perdido. Que o que tinha se perdido pelo pecado do homem tinha que ficar para a perdição e para a maldição eterna. Mas o que estava sendo ressuscitado em Cristo Jesus é aquilo que Deus viria a considerar como criação eterna. Então, o que vemos com isso? Que a criação feita no homem, por não ser o próprio Deus, o corpo daquela criação, caiu em pecado, em vaidade, em perdição. Mas o que veio a ser feito no Filho, em Cristo Jesus, no seu próprio Filho, foi aquilo que é para a eternidade, para todo sempre. Então vemos que a criação feita por Deus no primeiro dia, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. No homem a terra está sem forma e vazia, sem expressão. Não há eternidade, não há incorrupção. Mas a manifestação daquele primeiro dia, na ressurreição de Cristo, quando Ele sobe de entre os mortos e levando consigo todos aqueles que a tinham adormecido através dos séculos, Deus nos mostra que nele Ele resgata as almas e no seu corpo, no poder do Espírito Santo, Ele dá um corpo a todos aqueles que subiram com Ele. Porque os que ressuscitaram, ressuscitaram pelo poder de Cristo Jesus. E é claro que os corpos que tinham sido sepultados de todos aqueles homens através dos tempos, não ressuscitaram como ressuscitou o corpo de Cristo, que ressuscitou como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus, manifestando-se ante toda a criação, no domínio de todas as coisas, no poder de todas as coisas.
na majestade de todas as coisas. E que aquelas almas que ressuscitaram com Ele para Ele, não para viver na terra, mas se foram com Ele para os céus. E no corpo de Cristo, glorificado lá nos céus, para que dali também, guardados em Cristo, seja no tempo final, como diz a palavra, que não seremos nós mesmos que estivermos vivos quando o Senhor vier, os que seremos levantados primeiro, mas serão primeiro as primícias, os que morreram no Senhor e estão guardados no Senhor. Assim o Senhor, nas moradas que preparou lá nos céus, o Senhor tem na sua santa cidade, no seu corpo, todos aqueles que subiram com Ele. E todos aqueles que adormeceram no Espírito Santo através dos séculos depois que foi derramado o Espírito Santo, também adormecem no Senhor, estão guardados no Senhor. E quando Ele vier em toda majestade, quando todo olho veja a Cristo vir, então eles também obterão aquela graça do corpo de Cristo, se integrarão plenamente no corpo de Cristo, sendo as pedras preciosas descritas ali em Apocalipse, construção da cidade celeste. Assim também nós, os que estivermos aqui na terra, também seremos levantados e levados com Ele. Vemos como é tão importante. Vemos a ressurreição e compreender e entender a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com isto vemos aqui que Cristo nos mostra com essa palavra que Ele venceu a morte, mas que também Ele, nas suas misericórdias, recolheu todos aqueles que estavam adormecidos, que também Ele abriu o poço do abismo e tirou do céu todos aqueles que estavam ali, sem esperança. Agora Ele nos mostra que Ele é a esperança, que Ele é a ressurreição e a vida. Com isso também vemos como a pessoa, o corpo de Cristo, é aquele que é igual como nós, como homens. E nos consola com isso que nós, os homens, estamos todos na esperança de sermos um com Cristo para todo sempre. E assim como Ele nasceu, viveu, padeceu, mas também venceu a morte, ressuscitou, também Ele levou aqueles que tinham morrido antes dos séculos de sua vida, o seu corpo, a sua forma pessoal, terrena, e também que com isso nos mostra de como Ele nos recolheria a todos nós através dos séculos. Passa o tempo, parece que há demora, mas a manifestação de Deus é constante, é plena em cada um de nós. Por isso que a vaidade do mundo, embora nos queira envolver, nos queira fazer errar o caminho, né? Nós temos esse discernimento, essa sabedoria dada por Deus, esse conhecimento, essa força, né? Na pessoa de Deus, que nos indica o caminho, nos mostra de como devemos andar, de como devemos reagir, reacionar a cada obstáculo, a cada perigo. Sabemos que a nossa esperança é Ele, porque Ele venceu a morte. Nós também, com Ele, já vencemos a morte. E venceremos a morte constantemente, porque a morte, naquele corpo do pecado que envolve a nossa alma já redimida, sempre nos combate, nos quer fazer desistir, nos quer amedrontar, nos quer deprimir, às vezes nos quer deixar com raiva, nos quer tirar a fé. Às vezes, quando nós sentimos as faltas materiais, como que começamos a renegar de algumas questões reveladas na palavra de Deus, não renegando
diretamente de Deus, mas começamos a queixar das coisas que são da nossa vida, e com isso começamos a murmurar e a fazer caso a esse espírito de trevas, né, que envolve, que domina o mundo inteiro, e começamos a enfraquecer-nos. Por isso que temos que ter esse cuidado de estarmos sempre firmes na fé somente em Cristo Jesus. Não fazer em uma concepção própria o Cristo à nossa maneira, à nossa forma. Deixar que Cristo se manifeste em nós renunciando aos nossos pecados, para que Ele, mostrando-se a nós, para que Ele seja um reflexo, nossas renúncias às questões do mundo, às questões materiais, sejam uma imagem em tudo que pensamos, fazemos, escutamos, vemos, realizamos obras, para que em todo o Senhor seja em nós, e nós não queramos ser por sobre a vontade do Senhor. Porque já se tem falado aqui, nessa reunião, de como o homem quer fazer a imagem de Deus à sua maneira, à sua forma. Mas ali o homem quer imperar sobre a vontade de Deus e querer que o comportamento nosso seja reflexo daquele querer nosso, mas não o querer de Deus em nossas vidas. Assim Deus não pode realizar plenamente e completamente a sua obra em nós. A gente fica decepcionado com Deus algumas vezes, porque nós não conseguimos, não obtemos, né? As nossas ambições, o que nós já nos propomos, as nossas realizações não foram otorgadas, né? Pela vida, pela sociedade, a gente não conseguiu as nossas metas, e aí às vezes nos deprimimos e culpamos de um certo modo a Deus, porque Ele não nos dá. É como se a gente lhe devesse um favor a Deus, porque a gente está na presença de Deus. E nós sabemos que é pela misericórdia de Deus que estamos na sua presença, que a gente não merece nada, que a gente não tem algum valor, para chegar a Deus. Tudo foi feito por Cristo Jesus. Ele passou pelas dificuldades, pelos tormentos, pelas tribulações que todo homem passa, e foi crucificado, sofreu morte de cruz. Com isso nos demonstra Deus que passou pelos piores sofrimentos por nós e pagou nossos pecados, e que a gente está somente recebendo a dádiva otorgada por Deus em Cristo Jesus, que devemos esperar, que devemos ser pacientes, que assim como Cristo Jesus padeceu, mas também ressuscitou, assim também nós, mesmo que padeçamos, mesmo que sejamos atribulados, seremos vencedores em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.